Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí do outro lado. E hoje nós vamos começar o terceiro episódio de uma maneira diferente. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, porque um dos propósitos desse projeto, desse podcast, é levar para você uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Eu estava em casa ontem orando e o Senhor soprou no meu coração a palavra renovo. E onde está essa palavra na Bíblia? Isaías, capítulo 40, versículo 29, faz referência a essa palavra. Ela nos diz assim, que Ele, Deus, Ele renova a força do cansado. E Ele dá força para aquele, para aquela que não tem nenhum vigor. Quem sabe você está na sua casa hoje e você fala assim, Deus, eu não tenho nenhuma amiga para me trazer uma palavra de incentivo, eu não tenho mais forças para sair desse quarto, mas hoje o céu te visita. Eu sei que essa palavra tem direção. Hoje Deus fala no teu coração que Ele tira você desse quarto, que Ele pega a força que você nem tem e Ele multiplica. Como que é isso, Gisele? Ele tira dele mesmo força, do Espírito dele e sopra sobre você. Sai desse quarto, mulher. Levanta a cabeça. Tem muito de Deus ainda para você. Amém? Receba essa palavra para o teu coração. E, não menos importante, essa mesma palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa menina, a Tamires Rodrigues, ela viveu e tem vivido essa palavra. Tamires, vem para cá, é um prazer te receber na nossa casa. Prazer. No nosso jardim. Fique à vontade, como eu costumo falar, viu? Jesus está aqui. E nós vamos levar para as pessoas uma palavra de esperança. Amém. Pode se Glória a Deus. assentar. Dá um nervosinho, né? O nervoso faz parte. Mas pensa que é assim, você vai contar a sua história. Gente, eu tive aqui uma prévia do testemunho da Tamires e assim eu fiquei maravilhada. Aí falei para ela, falei, viu, as pessoas precisam saber o que Jesus fez na sua vida, viu? Pode ficar à vontade, se apresenta para quem está em casa. Bom, meu nome é Tamires, eu tenho 28 anos, sou a mãe do Miguel, sou filha da Nazaré e do Raimundo. É um casal que eles vieram de Minas para Jundiaí, construíram a vida aqui. E tenho um irmão mais novo de 24 anos. Maravilha. Tamires, seu testemunho é muito impactante e eu sei que tudo começou na sua adolescência. Você falou para mim que você veio até de uma família funcional, né? Sim. Uma família com princípios, com valores, mas chegou um momento que você não se identificava mais ali naquele ambiente. Como que começou a sua história? Bom, eu fui criada por uma família que é cristã, na Igreja Católica. Aí eu fui criada com princípios católicos, dentro de uma família com valores, né? princípios. E eu frequentava bastante a Igreja Católica. E eu cheguei até da catequese para crianças. E com o passar do tempo fui me afastando um pouco. Com os meus 14 anos, mais ou menos, eu tinha algumas amizades na escola e essas amizades eram evangélicas. E elas me convidavam para mim ir para os cultos de ensino, frequentar a igreja evangélica. E eu comecei a ir e comecei a gostar e a frequentar por mais tempo. Não cheguei a aceitar Jesus assim de imediato. Sim. Mas porque eu acreditava no meu coração assim que por eu ser católica e ser batizada também na Igreja Católica, eu acreditava que eu não precisaria ir lá na frente e aceitar Jesus, fazer a confissão de fé. Hoje eu entendo que sim, é necessário. E eu frequentei a igreja por 1 ano e meio, mais ou menos, participei de festividade dos adolescentes. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. E depois que eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, eu parei de frequentar a igreja. Eu fui parando e eu já tinha alguns sinais de depressão. Você acha que, assim, nessa fase da sua vida, as amizades de quando você começou a trabalhar influenciaram muito na sua vida? Sim, influenciaram bastante. Que eram umas amizades, assim, com valores e princípios totalmente diferentes. Tanto que essas amizades da escola, eu comecei a me afastar um pouco. E eu gostava muito, nessa fase de adolescência, eu gostava muito de ouvir rock. Eu gostava muito das coisas do mundo. Filme de terror, você falou, Sim, filme né? de terror.
Tudo isso te chamava atenção. Sim, me chamava muita atenção. E pelo fato da minha vida toda, durante a minha adolescência, meus pais, eles foram bastante rígidos comigo. Mas a rigidez hoje eu enxergo como proteção. Porque você tinha a sensação naquela época de, tipo assim, de ter sido podada? Ah, eu não vi nada, não conheço nada. Você acha que um pouco foi isso? Sim. E hoje você tem uma compreensão diferente, mas você imagina que naquela época era mais ou menos assim que a sua mente estava funcionando? Sim, naquela época eu enxergava os limites que meus pais colocavam sobre mim, eu enxergava como uma cadeia. Eu olhava, nossa, mas todas as amizades que eu tenho na escola, eu via meninas de 15 anos indo para balada, frequentava festas, já bebiam. E elas podiam frequentar esses lugares e podiam fazer coisas que eu não podia. Igual colocar um piercing. Tinha gente que já tinha na época de escola. E eu tinha esse desejo. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, eu quero muito isso. Meu Deus. Mesmo sabendo que não era uma coisa assim tão boa, e eu tinha a referência das minhas amizades que era da igreja. Que era a sensação de liberdade para Sim. você, era isso, né? Sim. Ir pra balada, ir para esses lugares. Sim. Entendi. E achava que eu teria mais amizades, seria mais aceita se eu pudesse frequentar os mesmos lugares, que a felicidade estava ali. Meu Deus. Eu enxergava o mundo com outros olhos. E eu lembro muito do filho pródigo, que antes dele sair da casa do pai, ele enxergava a casa do pai como uma prisão. Né? É. E é o maior erro da gente, o maior erro dos adolescentes, dos jovens hoje em dia, é enxergar a casa dos pais como uma prisão, sendo que o limite que os pais colocam na gente, o limite que o nosso Pai, o Deus, Jesus, ele coloca na gente, está escrito aqui na palavra dele, não é uma prisão, é uma proteção, porque quem Glória ama a Deus. cuida, quem ama protege e quer manter cuidado, livre, cercado das coisas ruins do mundo. Não é uma prisão, não é algo para o seu mal, é algo para o seu bem. Boa essa palavra. Glória a Deus pela sua vida, né? E assim, é importante mesmo a gente levar isso para quem está em casa agora nos assistindo, porque você precisou passar muitas coisas para hoje você ter essa visão. E o Senhor te trouxe aqui para falar para esse adolescente que está em casa, olha, você não precisa passar pelo que eu passei. Sim. Não entenda como uma poda. É o cuidado de Deus sobre a sua vida através dos seus pais. Não é verdade? E aí você falou que aí você entrou numa pegada de mentiras, né? Começou assim, e falava para os seus pais que ia para um lugar, ia para outro lugar, né? Começou a usar alargador, você falou, foi nessa fase? Foi nessa fase dos 16 anos, mais ou menos, que por influência até das amizades que eu tinha no serviço, eu era menor aprendiz, aí eu fazia um curso no Senac. E por influência dessas amizades, eu observava e achava bonito. E comecei a fazer as coisas escondido mesmo. Com essas amizades eu fui aprendendo, em tal loja a gente compra as agulhas, as coisas pra gente colocar um piercing. E eu mesma, sozinha em casa, colocava. E ia tentando manter isso escondido dos meus pais. Uma coisa que me marcou bastante na minha adolescência foi que eu coloquei o alargador escondido. Porém, eu usava aquele fechado e tentava enganar a minha mãe falando que aquilo era um brinco. Até um dia que minha mãe chegou do trabalho e foi me dar um parzinho de brincos de presente. E ela pediu para mim experimentar, para ver se eu ia gostar. E aí foi aonde que ela descobriu que aí não teria como colocar, porque os alargadores eram grandes, tanto que eu tenho o sinal, né? Sim, eu tenho um furo ainda. Era muito maior, porque faz anos que eu tirei, mas na época também aí foi aquele choque para minha mãe de realidade. E ela chorou muito, eu chorei muito, e isso me marca, me dói até hoje, que é uma coisa que eu gostaria de nunca ter feito na minha vida, porque eu sei o quanto magoou a minha mãe, que ela criou uma menina com toda a delicadeza para o inimigo simplesmente me iludir, chegar na minha vida e eu me permitir ser usada dessa forma, o inimigo destruir a minha imagem, porque Satanás, quando ele pega o ser humano, ele não quer deixar a obra perfeita, assim como Deus criou. Jesus. Porque a gente é a imagem e semelhança de Cristo.
E a intenção dele é destruir, é mudar a nossa forma, é nos encher de apetrechos, de coisas desse mundo que não vão nos acrescentar nada, somente nos distanciar mais e mais do Pai e da semelhança dele. Meu Deus, eu lembro que você falou que aos 17 anos, assim, já teve ali uma tentativa de você tirar a sua própria vida. Teve um momento que você se olhou no espelho, teve algum momento que você já não se reconhecia mais? Sim, as tentativas, na verdade, de suicídio começaram até bem antes, que por eu sentir esse vazio gigante no meu peito, esse foi o motivo de eu tentar colocar piercing, alargador, querer beber, querer conhecer as coisas do mundo, simplesmente por ter esse vazio no meu peito. E eu tentei várias vezes, com remédios que a gente tinha em casa mesmo, tomava vários tipos de medicação e tentava, né, o suicídio. Só que nunca aconteceu assim algo pior nessa fase. Eu também tinha bastante problema de crise de choro, ansiedade, e tudo isso eu escondia dos meus pais. E nesse período também era um período que eu me cortava muito. Eu quebrava o gilete, cortava os braços na tentativa de atingir uma veia, de morrer silenciosamente, morrer né? silenciosamente. Bem isso. E eu escondia. Eu tenho bastante cicatrizes nos braços, barriga, perna. Meu Deus. Hoje... E aí essa fase você já estava assim, totalmente fora da igreja, Sim. afastada dos caminhos do Senhor e com esse vazio e querendo preencher esse vazio de alguma maneira na sua vida. Aos 18 anos, você começou a se relacionar com algumas pessoas e como que foi? Aos 18 anos, eu comecei a falar para minha mãe que eu não gostava mais de homens, eu gostava de mulheres. E que eu não queria mais me relacionar com homens, que não era isso que eu queria para mim. Talvez por um trauma uma não aceitação, na verdade, que eu tive de um ex-namoradinho de escola, que depois que a gente terminou, que ele terminou comigo, aconteceu que eu fiquei mais revoltada ainda, eu não aceitava. Deu mais gatilho, né? Sim, deu um gatilho maior para mim me cortar, ter aquelas crises de ansiedades mais fortes. Eu comecei a fumar com 17 anos de idade. E eu ia numas banquinhas no centro, bares, e eles vendiam, mesmo eu sendo menor de idade, e eu comecei a fumar muito cedo, escondendo da minha família. Aí, com os 18 anos, veio mais um baque para minha mãe. Para sua mãe. Foi a parte que eu falei que eu entrei em um relacionamento com uma mulher. Meu Deus. Eu falei que eu gostava de mulher, mas eu já estava em um relacionamento com ela. E nisso minha vida foi caminhando só para baixo. Porque quando eu fui conhecendo essa mulher, depois de um tempo, eu descobri que ela tinha problemas, né, com drogas, que ela tinha depressão. Foi um dos motivos assim que nos ligou, foi a depressão, a crise de ansiedade, de choro. E a gente começou a ficar mais juntas. E nisso, ela me falou sobre o vício dela, que ela tinha em cocaína, só que ela já estava melhor. E nisso também, por ela falar, nossa, parecia que a droga me dava a sensação que a depressão ia embora. E eu comecei e falei, não, vou experimentar também. Numa dessas crises que eu discutia, brigava em casa, eu falei, não, hoje eu vou usar, vou ver. E nisso, eu experimentei a primeira vez. De começo foi um pino só e ficava tranquila. E usando que todo mundo fala, né? Eu vou usar de pouquinho, eu consigo controlar. Sim. A maior enganação é que o mundo vai te trazer liberdade. Meu Deus. E que a gente consegue controlar as coisas que entram na nossa vida. O cigarro eu falava a mesma coisa. Eu falava, não, o cigarro, eu paro na hora que eu quiser. A droga, na hora que eu quiser eu vou parar. Mas o inimigo, ele te ilude. É tipo uma cordinha. Uma cordinha do pecado que ela vai se enrolando, se enrolando. No começo você acha que você consegue estourar aquela cordinha. É muito sutil, né? Sim. Quando você vê. Mas quando você vai ver, você tá tão enrolado no pecado que você já não se reconhece e não consegue se libertar daquilo. E é onde que você pede muitas vezes a morte para tentar se libertar daquilo que você mesmo entrou. Meu Deus. Durante esse uso, eu comecei com os meus 18 anos a usar cocaína. E eu seguia a minha vida normalmente. Eu
Eu Você tirei conseguiu esconder da sua família por algum tempo? consegui por um longo tempo, mais ou menos uns 2 anos, que eu tirei minha habilitação nesse meio tempo. Eu conseguia ter a minha vida financeira também, que eu tirei minha habilitação, eu comprei uma moto durante essa época, com 18 anos, e usando a droga. Com 19 anos eu iniciei a faculdade de psicologia. Eu frequentei a faculdade durante 1 ano e meio, e durante esses 1 ano e meio eu estava utilizando a droga ainda, e eu tinha uma desculpa que aquilo me ajudava a vencer a depressão, e a droga também me ajudava a me manter alerta, eu conseguia produzir mais. Durante a noite eu poderia estar dormindo, mas não, eu estava lá estudando. E quando foi assim que você viu, perdi o controle? Perdi o controle foi... Olha, durante essa época de faculdade eu já sabia que eu tinha perdido o controle, só que eu não tinha aceitado. Meu Deus. Porque como eu estava conseguindo ainda fazer a faculdade, eu tirava boas notas e estava mantendo essa vida, e eu trabalhava em shopping, eu trabalhava numa loja de tênis, então eu quase não parava em casa e conseguia manter essa vida de trabalhar, de estudar, e a vida usando droga. Mas chegou a um ponto, porque depois da sensação da droga, a depressão ela volta mais forte. É muito momentâneo, né? Sim. É igual você falou, é uma ilusão. Sim. Enquanto você está sob o efeito, né, da substância, parece que está tudo bem. Quando passa, fica cada vez mais agressivo, né? Sim, e você vai perdendo todo o sentimento que você tem. Você perde literalmente todo o sentimento pela sua família. Por você já não tem, mas assim, quando você está sobre o efeito, você não sente mais amor, você não sente... Você pode ver um familiar seu. Eu vi a minha mãe chorando várias vezes por causa de discussão, antes mesmo dela saber. E eu não sentia nada, porque é uma coisa que rouba todo tipo de sentimento, a sua identidade. Você já não se reconhece, você começa a ter aqueles picos que você não lembra das coisas direito. E ao mesmo tempo, a mania de perseguição, que você acha que tá todo mundo te perseguindo, que tá todo mundo te olhando, falando de você. Todo mundo é ruim, só todo você mundo é bom, ruim, né? Você teve aquela questão de achar assim, ai, a minha família é ultrapassada, a minha família é minha inimiga, a minha família não me entende. Você tinha isso? Sim, tinha muito isso. Eu enxergava como minha família como as piores pessoas do mundo. Meu Deus. Minha mãe, meu pai, minhas tias, tios. Até porque eles nunca foram de aceitar o meu estilo que eu tinha na época. Porque eu fui fazendo tatuagens, eu fui colocando mais piercings no meu rosto. Eu tinha bastante piercing na sobrancelha, no nariz, língua, boca. O meu estilo era bem pesado. E a minha família, eles não achavam isso bonito e não aceitavam. E por isso, eu colocava eles como os piores inimigos do mundo, assim. Meu Deus. E aí você começou a se relacionar com essa moça, isso durou bastante tempo, não durou? O que aconteceu depois disso? Então, esse relacionamento durou um pouco mais de 2 anos, que eu fiquei com ela. Chegou ao ponto de eu sair de casa, pegar minhas coisas e ir morar com ela. Sim. E quando eu peguei minhas coisas e fui morar junto com essa moça, a minha situação com a droga ela já estava complicada. Eu já tinha tentado tirar minha vida várias vezes, eu já estava tomando medicação forte para me conseguir dormir, porque eu usava a droga me dava aquela sensação de euforia, porém chegava à noite eu não conseguia dormir. Aí eu tomava remédio para dormir. Você trouxe uma receita, não trouxe? Para mostrar para quem tá em casa? Sim. Você falou que chegou um ponto que você, Gi, eu comecei a vender tudo. Porque eu precisava fazer uso, porque o meu corpo pedia muito. Aí você falou, Gi, eu trouxe para todo mundo em casa ver aonde eu fui parar. Fica à vontade, pode mostrar a receita para quem tá em casa. Essa receita, eu comecei com pouca medicação, mas essa receita foi o ápice. São quantos medicamentos, Tamires? São 15. Meu Deus do 15 céu. medicamentos. Isso daí você tomou quando você estava bem no ápice da sua depressão, né? Sim. Do uso da droga. No momento que eu fui internada numa clínica. Meu Deus. Olha de onde Deus te tirou, hein, Tamires?
E aí depois, mulher, que você passou esse período aí, que você precisou passar dessa fase dos medicamentos, eu sei que uma outra pessoa entrou na sua vida, né? Uma outra moça que também conhecedora da palavra, como que foi? Sim, depois de um tempo, eu tive um período que eu morei junto com essa mulher, até que um momento eu não aguentava mais, eu tentei tirar minha vida. E é onde eu fui internada nessa clínica e minha família descobriu também nessa época. Eles não Antes sabiam disso, antes dessa ainda. mulher, eles não sabiam de nada. Eles descobriram na minha pior fase, que foi quando eu tentei tirar minha própria vida, eu saí do trabalho e tentei jogar a moto na frente de um caminhão na estrada velha. Meu Deus. E eu não sei como eu cheguei, porque eu não lembro, na casa dessa moça que eu morava junto com ela e com a mãe dela. Quando eu cheguei naquele estado, elas me levaram para essa clínica, pro CAPS. Sim. Ali eles entraram em contato com meus pais, aí foi onde que a minha família toda se reuniu para tentar melhorar, dar um jeito na minha vida, né? Assim. E eu viajei por vários estados também do Brasil, várias casas de tias, tios, para tentar mudar, assim, distrair a minha sua mente cabeça, né? e eu esquecer do vício e parar, mas nada adiantava. Todas as vezes que eu retornava aqui para Jundiaí, eu sempre caía na mesma e sempre através da mentira. Essa tentativa que você teve de suicídio, que você estava na moto, você falou para mim que teve uma experiência que você viveu ali que foi muito impactante para você. Conta pra gente em detalhes, por favor. Quando foi no momento que eu saí do trabalho, eu tinha usado muita droga. Eu tava mais ou menos uns 2, 3 dias virada e trabalhando. Aí eu discuti no trabalho, eu não lembro por qual motivo, e eu peguei a moto e saí num dia de chuva e peguei a Estrada Velha no sentido da casa dessa moça, que ela morava no Santa Gertrudes. E nesse momento eu falei, não, hoje eu acabo com a minha vida, hoje eu tiro a minha vida. E nisso eu tentava virar o guidão da moto. Falei, o primeiro caminhão, o primeiro ônibus que apareceu, eu vou jogar a moto na frente. E nisso eu tentei virar o guidão da moto, só que ele não virava. Meu Deus. E foi aonde que eu não sei nem como eu cheguei na casa dessa mulher. Porque Mas era Deus já, era né? Deus me guiando, era o Espírito Santo me guiando, porque eu não tinha capacidade de chegar sozinha, porque eu não lembro. Menina. Eu lembro dessa parte que o guidão não virava, mas depois eu não lembro de mais nada. E eu tava num dia de chuva também. Então, tinha tudo pra acabar ali, né? Pra acabar ali. Glória a Deus. Aí que foi o momento que eu fui encaminhada para essa clínica e que meus pais descobriram que foi um choque e tiveram que me dopar. Eu comecei a tomar esse monte de medicação. É todo tarja preta, muito sedativo, ao ponto eu não conseguia descer de um ônibus um degrau, de um ônibus para. Meu Deus. Eu não conseguia andar. Eu andava babando, eu não conseguia falar direito. Minha mente já não era mais a mesma. Eu não tinha força para sair de uma cama, porque a medicação era muito forte. Aí eu passei um tempo, né, nessa clínica, porque eu tentei o suicídio, e eu era dependente química e Tudo se agravou, eu fazia de né? tudo para sair. E foi aí que a minha família se reuniu. E foi nessa fase que eles descobriram que você tinha um relacionamento homossexual? Foi nesse momento? Não, nessa fase eles já sabiam. Mas aí eles descobriram depois que eu estava me envolvendo com uma outra moça que eu conheci dentro do CAPS. Entendi. Essa moça ela já tinha tido alta. E a sua mãe? Todo esse embrulho, como que foi assim a atitude da sua família diante de tudo isso que você estava passando? Eles me abraçaram. Glória a Deus. Eles estavam de braços abertos e eles nem, para falar a verdade, eles nem chegaram a fazer muita pergunta, assim. Eles só me abraçaram. Eles tentaram de todas as formas me ajudar nesse momento, me acolher. Pessoas, assim, de longe, tias lá de Minas Gerais, daqui do próprio bairro também. Minha madrinha mora aqui. E eu ficava indo de casa, a família passava um mês na casa de um mês na casa de outro, e todo mundo me abraçava, me acolhia. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre a mãe que não desiste. Sim. Né, Tamires? Porque tem muitas mães agora que estão nos assistindo, mulheres, né, adolescentes, que de repente se deparou hoje com uma notícia dessa. Olha, o seu filho já está viciado em drogas há muito tempo. Olha, a sua filha, o seu filho, né, está indo para um caminho
contra a palavra de Deus, contra aquilo que a gente é ensinado, e de repente essa mãe entra em choque, despreza esse filho, não considera mais como filho, e você falar que a sua família não fez muita pergunta. Eu entendo que eles entenderam que eles foram para o caminho da oração. Eles foram para o espiritual, lutar essa guerra pela sua vida. Então, eu acho importante a gente falar isso para quem está em casa. Você é fruto, você está aqui hoje, porque uma família entendeu o amor de Cristo e o poder da oração. Sim, a oração tem poder. Foram muitas campanhas de oração, que até hoje minha mãe me conta. Relógio de oração, minha família inteira orando, pessoas que eu nem conheço orando por mim. Foram muitas pessoas orando e apresentando a minha vida ao Senhor. Deus. E Deus foi trabalhando, né, Tamires? Deus foi trabalhando. Aí você conheceu essa outra moça, né, depois desse processo. Também, e como que foi? Ela vivia na mesma vida que eu. Porém, antes dela, eu vivia numa fase da minha vida que eu não acreditava mais em Deus. Aí depois dela, ela é uma moça que ela tinha estudado teologia. Então ela conversava muito sobre a Bíblia. E eu também, eu conhecia um pouco e a gente acabava conversando muito. Mesmo a gente estando com a vida completamente errada e a gente sabendo que a nossa vida, o que a gente estava fazendo era errado e ia contra os princípios da Bíblia. A gente conversava e eu cheguei até a levar essa moça na igreja. E aos poucos eu comecei a voltar. Porém, eu voltei para a igreja com aquele meu estilo. Eu com piercing, com alargador, toda de preto, com camisa rasgada de banda, coturno, vestida como homem, porque eu usava muita roupa masculina, né? Mas uma coisa assim maravilhosa, que eu sou grata, sou muito grata a cada irmã do Jardim Tarumã, que nunca me julgaram pelas minhas roupas, pela minha aparência. Glória Eles a Deus. Sempre me abraçaram, sempre me acolheram. Todas as vezes que eu ia vestida dessa forma, ninguém nunca me olhou torto. Ao contrário, me abraçavam e falavam, não, senta lá com a gente nos jovens. Mas eu gostava mais de ficar lá no fundão da igreja, lá na galeria. Muitas vezes eu ia para o culto, mas eu não aguentava também ficar o culto inteiro. Às vezes eu saía para usar droga, saía para comprar. E eu usava de artifício assim para mim falar com a minha mãe, falar, mãe, eu tô indo para a igreja. Mas não, eu ia para a igreja e depois eu descia para a favela para comprar droga. Porém, Deus já estava trabalhando, já estava agindo. Que nessa época também, quando eu estava em casa, muitas vezes por causa da droga vinha insônia. E nessas insônias eu pegava a Bíblia e ia ler. Meu Deus. Era uma vida contraditória, assim, tipo, uma vida dupla. Porém, Deus, ele trabalha assim por meios que a gente não entende no momento. Mas ele estava agindo naquele momento que eu estava lendo a Bíblia, ele foi me resgatando aos poucos. Foi uma verdadeira batalha, né? Que você uma batalha viveu, espiritual. Né? Uma hora estava lá com a droga, outra hora lendo a Bíblia. Sim. Mas não era porque o céu já estava desenhando um caminho, né? Para você. E aí, depois desse relacionamento ruim, você na saga da droga, se envolveu com uma pessoa da pesada, como que foi? Depois de um tempo, eu já não estava mais com esse relacionamento com essa mulher. E eu voltei a trabalhar, eu fiquei afastada, né, durante um ano pelo INSS do trabalho que eu estava. E depois disso, eu voltei para o trabalho, fui mandada embora e eu precisava de mais dinheiro também. E eu comecei a me envolver no tráfico. E comecei de pouca coisa, levando uma coisa de um lugar para o outro. E nisso eu ia conseguindo dinheiro, ia conhecendo mais e mais pessoas, até que eu conheci um homem e eu comecei a me relacionar com ele. Com menos de um mês assim que a gente já se conhecia, e eu vivia naquela batalha em casa, discutindo com meus pais, e saía, voltava de madrugada ou nem voltava. Aí eu falei, não, vou pegar minhas coisas e vou morar com esse homem. Aí ele também, não, vamos. Meu Aí Deus. a gente foi. E nesses... Só vou, nem conheço, nem assim, sei, só vou. Tinha uma casa lá, tipo, um barraco mesmo na favela, que tinha um amigo meu, um colega de escola, que eu estudei junto muitos anos, e o irmão dele morava lá. Aí vai eu e esse cara morar junto com esses dois.
Até que depois eles dois saíram, ficaram só nós dois lá morando. Certo. E a gente envolvidos no tráfico e só ladeira abaixo mesmo. Depois de um tempo, a gente chegou a mudar de casa, a gente foi morar nos predinhos, e nisso a gente tentou se firmar, que ele também conhecia assim, um pouco do evangelho, conhecia a palavra, já tinha frequentado antes a igreja, e a gente tentou ficar firme, mas não chegou a durar um mês. Meu Deus. Aí a gente cai de novo e a gente volta para o São Camilo. Você falou que, assim, essa ida sua rapidinho, né, rapidamente para a igreja, esse retorno, psicologia, a gente ficou 7 vezes pior, né, como diz a palavra, Sim. tudo piorou, Ou assim, na mais. vida de vocês. Mas teve um momento assim muito importante nesse pequeno período. Nessa época eu fui na minha primeira vigília ali na igreja do Colônia. A primeira vez que eu fui, eu nunca tinha sentido tão forte o Espírito Santo Glória como a Deus. eu senti naquele dia. Foi a primeira vez, assim, que eu senti. Que você teve uma experiência, Sim, foi né? uma experiência maravilhosa. Que no meio da vigília o Espírito Santo me tocou e falou: não, você tira todos os adornos que você usa. E no meio da vigília mesmo eu já comecei a arrancar alargador, piercing, tudo que eu tinha no rosto. Foi ali, naquele momento. Naquele momento eu já peguei, já tirei, até que eu tive dificuldade para tirar o da língua, que não saía, mas eu fiquei na luta, eu tirei tudo. Meu Deus, foi uma experiência assim, acho que uma primeira experiência que você teve com o Espírito Santo, de ouvir ele falar com você, né? De preencher a tua alma. Sim. Menina. E aí depois? Aí depois desse momento, aí beleza, eu tirei, mas como eu disse, eu voltei pra vida errada, né? Ou até tentava colocar os adornos de novo, mas não dava. Não até conseguia. Queimava. Meu Deus, você foi liberta mesmo, Corrente, naquele momento. Eu tentava usar, mas eu até queimava no momento, assim. E acabou que eu nunca mais coloquei. Só que aí voltou 7 vezes pior, né? Que nessa casa onde eu fui morar com esse homem, aí a gente começou a se envolver mais, se afundar mais ainda no tráfico e começar a mexer com droga lá dentro dessa casa. Aí foi onde que tudo piorou. Porque era muita briga, muita discussão. Era um relacionamento abusivo que eu tava e que foi se acentuando cada vez mais. Ele me agredia várias vezes. Eu tive um livramento também, porque na minha cabeça ele era o amor da minha vida e eu ia casar. Com ele. Ia casar com ele. Você vê como que ponto de cegueira espiritual que a gente fica, né? Sim. De achar que o relacionamento desse é bom pra você. Sim. E eu lembro que você falou assim, Gi, chegou uma hora que a gente usava tanta droga que eu não definia mais o que era espiritual do que era delírio da droga. Sim. Porque assim, você falou que vinham mesmo os espíritos, não era? Assim, na sua casa. Sim, ele dizia ele tá possuído e muitas vezes ele me batia, me espancava ao ponto de eu ficar desacordada mesmo. Meu Deus. Vivia roxa, porque eu vivia apanhando mesmo. E até que no momento, teve na virada do ano de 2018 para 2019, aí aconteceu um fato pior, que além de ser espírito nele, veio em mim também. E depois, na hora que eu voltei, assim, pra mim, você viu o estrago. Eu não sei se era muita droga, ou não sei se era espiritual, eu acredito que seja os dois. No momento que eu voltei a mim, a casa estava completamente destruída. Era faca torta, eu estava toda cortada. Sangue nas paredes, com mensagem, assim, que... Menina. Era uma coisa, assim, sobrenatural. Ô, Tamires, e aí foi nessa época que você engravidou? Foi um pouco depois que, nessa virada de ano, aí eu já não queria mais voltar para essa casa, porque eu fiquei com medo. Entendi. E antes disso, minha mãe tinha me convidado para morar no mesmo quintal que ela. Acho que ela já sentia tudo isso. E nesse dia eu falei, não aceito. A gente foi para dormir no chão mesmo, tipo, no dia 2 de janeiro de 2019. Para sair daquela casa, porque eu tinha medo de voltar para lá e acontecer a mesma coisa. E aí a gente foi morar no mesmo quintal, na casa que eu moro hoje. E depois de 3 meses, no mês de março, aí eu descobri a gravidez. E como que foi esse choque, assim, pra você? A partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, começou com uns enjoos, assim, aí eu não conseguia sentir cheiro de nada.
porque eu já me enjoava. Sim. Aí eu fiz o teste e descobri. Aí eu já pensei, não, vou mudar de vida. Eu não quero mais nada disso que eu vivi. Porque Meu até Deus. uns dias antes eu tava numa moto pra lá e pra cá bebendo, com corote na mão e Cheia de droga. cheia de droga. E foi nesse momento que você falou, Deus, muda minha vida. Foi a chave para Sim. começar o seu processo de transformação. Sim, nesse momento eu fiz um voto com Deus, pedi, Deus, me ajuda, porque eu não quero nunca mais nada disso, porque eu tenho que mudar. Pela vida que tá dentro de mim, Meu Deus. eu preciso mudar. Glória a Deus. E, porém, tipo, eu quis mudar, mas esse homem que estava comigo, ele não queria mudar. Ele continuou a mesma vida de antes. E com 3 dias que eu tinha descobrido a gravidez, ele tinha passado a noite fora, aí ele chegou no outro dia e queria me agredir. E nisso que ele queria me agredir, eu peguei as coisas dele, coloquei numa mala, joguei para fora de casa, na loucura mesmo. Empurrei uma máquina de 12 quilos Meu Deus. pro portão de fora, que eu era muito nervosa. Uhum. E nesse momento, e Deus, graças a Deus, não Deus te aconteceu livrou. nada. Assim, eu peguei tudo isso de peso Uhum. também e não aconteceu nada. E aí eu coloquei tudo pra fora, eu dei um basta. Porém, tinha aquela parte o meu emocional era fraco, né? Uhum. Que todas as vezes que ele chegava, me pedia perdão, Voltar. eu voltava, mesmo apanhando. A gente ainda tinha aquele contato, não de morar junto mais, porque eu não aceitava ele mais dentro de casa, até pelo ocorrido, pela minha família morar no mesmo quintal. Mas aí continuava vendo. E durante isso também ele ofereceu diversas formas para tirar a criança. Ele falou de aborto, Ofereceu drogas. me oferecia drogas, me levava para lugares propícios para ter droga, porque aonde a gente frequentava tinha pessoas conhecidas assim que simplesmente chegava e toma na sua mão. Mesmo você gestante. De graça. Na verdade, eles não sabiam, né? Ah, entendi. Mas o inimigo usava nesse momento pessoas assim para dar droga e tipo em alta quantidade. Meu Deus. E quando que foi o momento que você falou, começou a ir para a igreja de novo, que você já estava gestante, como que foi? Já no início, quando eu descobri da gravidez, eu já comecei a frequentar um pouco mais, me afirmar. Mas aí com as lutas que eu fui tendo durante a gravidez, eu fui me firmando cada vez mais. Porque eu fiquei um bom tempo separada desse rapaz. Aí eu fui me firmando cada vez mais na igreja. Tinha algumas ocasiões que tinham pessoas que jogavam cartas dentro do meu portão, falando que esse homem estava com outras pessoas, fotos de mulheres, coisas assim, sabe, para tirar a minha paz, para roubar a minha paz naquele momento. E isso me deixava mais forte, porque eu buscava mais e mais e mais na palavra. Você falou que teve um período assim, eu morava na igreja. Sim. Porque você começou a ter muita Foi sede nessa fase. de Deus, né? Foi nessa fase Foi da os gestação. 9 meses, assim, e cada vez mais firme na igreja. E as irmãs do círculo de oração, elas me acolheram, assim, de uma forma, me abraçaram. Glória a Deus. Que é inexplicável. Eu senti o carinho de Deus, o carinho do Espírito Santo através de cada uma das irmãs lá do Jardim Tarumã. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida de cada uma delas. Que elas fazem parte, assim, do meu testemunho. Dessa história de regeneração, né? Elas fizeram um chá pra você, Sim. surpresa, não foi? No finalzinho da gravidez, elas fizeram um chá de fralda surpresa, conversaram com a minha mãe, pra minha mãe me levar lá perto da rua. E todo mundo tentando me enganar naquela época. Eu cheguei lá, um chá de surpresa de fraldas. Fizeram uma homenagem muito linda pra mim, pro meu filho. E em momento nenhum me julgaram, em momento nenhum falaram, nossa, mas ela é mãe solteira, nossa, mas olha a vida que ela levava antes, será que ela muda mesmo? Será que ela não vai voltar para a vida? Sim. Porque eu já estava numa situação que eu estava vendendo minhas coisas, estava... Aos olhos do mundo, eu seria uma pessoa assim que só teria 2 destinos, que seria ou a cadeia ou o caixão. Meu Deus. Assim, eu escutei essas palavras de muitas pessoas. Muitas pessoas se afastaram de mim nessa pior fase. Mas não, a igreja ali do Tarumã, eles me abraçaram. Minha família me abraçou.
É importante falar Sim. isso, né? Porque tem muita gente que às vezes está nessa questão de droga, homossexualismo, tudo e se perde e acha, eu não vou entrar numa igreja, eu não quero nem saber. Gente, igreja é lugar de cura, é lugar de transformação, não é? A Tamires está aqui, ela é prova viva de que Deus, ele resgata mesmo. Foi assim na sua vida, né, Tamires? E aí depois seu filho nasceu, como que tá a sua vida depois desse momento que você viveu, do nascimento do seu filho, do seu encontro genuíno com o Senhor? Bom, hoje eu estou na minha melhor fase, Glória a Deus. graças ao bom Deus. E cada dia eu tenho vivido na dependência de Deus e do Espírito Santo. Desde antes do nascimento do meu filho, depois que ele nasceu, eu não estava trabalhando na época. Deus, ele proveu cada detalhe: fralda, roupas, leite, tudo, as coisas para mim mesma. Deus, ele supriu cada detalhe. Eu vivi na dependência de Deus durante 2 anos e meio, que foi o período que meu filho nasceu, que ele estava pequenininho, e veio a pandemia também. E durante a pandemia também, Deus colocou no meu coração não começar a fazer exercício em casa. E porque quando eu engravidei do meu filho, eu estava pesando mais de 115 quilos. Eu já tinha parado de me pesar, eu tinha uma depressão muito forte, muita medicação, e nisso fui ganhando peso, né? Depois que meu filho nasceu, eu estava com 110. E durante a pandemia, até para cuidar da mente, eu comecei a fazer os exercícios em casa. Porém, eu não gostava. Você fazia porque você precisava, né? Eu comecei assim tentando, mas naquele ânimo, que não queria. Mas, como eu já estava firme na palavra, firme com o Senhor, com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele já tinha tocado, ele já tinha me mostrado tudo que ele faz. Eu Glória comecei a a Deus. pedir: Deus, me ajuda, coloca vontade, coloca gosto no meu coração por isso. Porque a gente é templo do Espírito Santo, a gente precisa se cuidar. Verdade. É Então, verdade. e nesse período, foi um período que eu emagreci 40 quilos. Meu Deus, bastante. Sim. Glória a Deus por isso. É um exemplo para nós. Aí eu voltei para a igreja, muitas pessoas não me reconheciam. Da Falava, mudança. nossa, mas é você. E para você ver que Deus, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma, ele não faz a obra pela metade, ele faz completa. Glória a Deus. Ele Aleluia, me Jesus. transformou de dentro para fora. Começou a trabalhar no meu espírito, na minha mente, na minha alma, e depois ele transformou o corpo. E ele tem me transformado a cada dia. Cada dia mais, ele tem me levantado para a obra dele. Aleluia. E, como eu disse, eu estou na minha melhor fase para a honra e a glória do Senhor. Meu Deus. Eu tenho vivido na dependência dele, eu tenho vivido Novidade vários de vida, milagres né? diários, que eu Verdade. vejo o agir dele, eu vejo o agir do Espírito Santo na minha vida, na vida do meu filho. Aleluia. Deus, ele tem me sustentado em Aleluia, todos os Jesus. sentidos. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que a Tamires de hoje, de agora, diria para Tamires de 4 ou 5 anos atrás? Fica firme, que Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida que você ainda não sabe. Só creia, acredita, porque Ele está trabalhando. Glória Ele a já Deus. trabalhou bastante, Ele vai continuar trabalhando Glória na a sua Deus. vida. Porque Deus é Deus de obras completas. Aleluia, E Jesus. se a gente está no centro da vontade dEle, Ele cumpre cada detalhe na nossa vida e nos leva a lugares que a gente nunca imaginou. Meu Deus do céu. Menina, que testemunho, hein? Deus, ele te resgatou. Tamires, por gentileza, a gente já tá aqui, tem alguns minutinhos para finalizar. Eu gostaria que agora você direcionasse uma palavra para essa menina, para esse menino, esse jovem que está indo por esses caminhos e às vezes só precisa de uma palavra, só precisa voltar a acreditar que ele está sendo visto pelo céu e que a história dele pode mudar. Fica à vontade. Antes de tudo, independente da situação, do que está acontecendo, Jesus, ele te ama. E só ele, e mais ninguém, mais nada nesse mundo vai ser o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a sua felicidade, ele é o caminho para você ser próspero, ele é o caminho que você não sabe quando você se sente perdido nesse mundo. Porque às vezes a gente, no ápice da nossa juventude, na adolescência, é um momento de muitas dúvidas, é um momento onde a gente quer ser aceito, é um momento onde a gente observa muito
e quer ser igual às outras pessoas, mas você é especial. E Deus, ele tem um plano na sua vida. Jesus, ele tem um plano na sua vida. E através dele, se você se firmar nele, você vai ser completo. E esse vazio que existe aí dentro só pode ser preenchido por ele. Não veja a sua família como inimigos. Não veja a sua família, as pessoas que estão próximas de você, os limites, como uma prisão. Veja como cuidado. O pai que cuida, ele te cerca, ele coloca limites para o mundo não te atingir. Porque nesse mundo ele não tem nada de bom. E só quem já viveu nele sabe que não tem nada de bom. E essa falsa sensação de liberdade, na verdade, é prisão. A gente só pode ser verdadeiramente livres quando a gente está na presença de Cristo. Porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Glória a Deus. Vamos fazer nosso bate-bola rapidinho? Vou falar uma palavra e você diz aquilo que Deus ministrar no teu coração. Maternidade. Renascimento. Glória a Deus. Simboliza para mim renascimento na minha vida. A partir do momento que você descobre uma vida sendo gerada dentro da gente, você começa a ser gerada de novo. De novo. Que lindo. E depois que seu filho nasce, você renasce. Glória porque a nasce Deus. uma mãe e você vê o agir de Deus, o agir do Espírito Santo o tempo todo. É incrível. Que lindo. É inexplicável. Glória a Mas Deus. simboliza renascimento. Segunda chance. Uma segunda chance é o amor de Deus por mim. Eu lembro muito do filho pródigo, quando ele retorna para casa, o pai ele tá de braços abertos. E quando eles se abraçam, o pai ele olha para os servos dele e fala: pega o melhor vestido, Aleluia. calça os pés do meu filho. Glória a Deus. Porque quando a gente está no mundo, quando a gente volta para casa do pai, geralmente a gente volta todo acabado, todo quebrado. E até sem sandália, no caso do filho pródigo. Mas o pai, ele tá de braços abertos. E ele tem o melhor pra gente. Ele tem o melhor vestido, ele tem a melhor sandália. Ele faz uma festa quando a gente resolve voltar. Libertação. Libertação faz parte da segunda chance, né? Verdade. Deus, na hora que você volta, ele liberta, ele cura e ele te renova. Aleluia. De uma forma assim que você vira uma outra pessoa. Verdade. E o incrível assim de Deus é que a libertação dele não tem segredo nenhum. Ele não faz as coisas assim, tem um manual. A gente precisa seguir um jeito. Quando Deus me libertou, ele me libertou de uma vez. Descobriu a gravidez, ele me libertou. Aleluia. Eu não senti a fissura pela droga. Eu peguei nojo de cigarro, nojo de maconha, nojo de cocaína, Aleluia. nojo de bebida. Glória E ele me libertou naquele momento de uma vez só. Meu Deus. Não teve assim segredo, não teve que tomar medicamento, não teve que fazer nada. Foi uma mudança de mentalidade. Deus foi lá e colocou a mão e me curou. Glória a Deus. Agora, para fechar, uma palavra polêmica: homossexualismo. Na Bíblia já fala que Deus ele criou o homem e a mulher. E hoje em dia o mundo ele tenta distorcer tudo isso e dizer que você pode ser o que você quiser. Porém, para Deus a verdade é uma só. E eu falo que eu vivi muito tempo nessa vida. E se a gente vai colocando uma coisa na nossa mente, se torna verdade. Acaba se tornando verdade e a gente acaba acreditando fielmente naquilo. E o inimigo ele tenta lançar dardos inflamáveis na nossa mente o tempo todo. Para você viver e para você virar e ser algo que você não é. Porque ele tenta, né, destruir a imagem e semelhança de Deus. E eu deixo um recado também para as mães, para os pais que estão sofrendo com os filhos nesse momento, nessa vida, que estão vivendo uma vida que não é de acordo com a palavra, que acreditam fielmente que eles nasceram dessa forma. Continue a oração. Glória a Deus. Bata seus joelhos no chão, confie em Deus que Ele vai trabalhar na vida de seu filho.
Porque a minha mãe, ela nunca aceitou essa situação. Ela sempre dobrou o joelho dela e falou: não aceito, eu criei uma menina, eu gerei uma menina, eu não aceito isso para a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. E Jesus, ele fez a obra dele, ele abriu meus olhos e hoje eu enxergo a vida com outros olhos. E a gente não pode aceitar o que o mundo fica impondo pra gente, o que o mundo diz ser a verdade. A nossa base, a nossa verdade é uma só, é a palavra. Glória a Deus. Tamiris, obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui. É uma honra. Eu que agradeço muito. Diante de mulheres que já passaram aqui, diante de pessoas, né? Agora, uma menina praticamente, né? Mas aí é cheia de experiências e é muito alegre, é muito impactante aquilo que Jesus ele fez na sua vida, viu? Que o céu te preserve e, como eu já falei, ele vai te levar para ministrar a palavra, para falar com pessoas que estão do outro lado. Isso aqui é só o começo, minha querida. Viu? Vou quebrar aqui o protocolo. Recebe essa palavra para tua vida. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que de repente alguém vai assistir esse vídeo, vai se sentir de repente, né, chateado de alguma forma, mas gente, a Tamiris está contando a experiência dela. Foi o que ela viveu. Aqui a gente não tá para ofender, denegrir ninguém. Sim. É a experiência dela, é o testemunho de vida dela, é algo que ela viveu com o Senhor. Sim. E o Senhor tem coisas grandes para sua vida. Deixa ele te encher, deixa ele te usar, mergulha cada vez mais, que você vai ver. Muitas vidas serão alcançadas através do seu testemunho, viu? Deus abençoe. Obrigada. Deus. Obrigado eu. Obrigado pela oportunidade. Meu Deus. Tchau, gente. Até a próxima.